Bom dia, gente. Ou boa tarde, ou ainda boa noite, ou uma excelente madrugada. Estou gravando essa pequena live numa madrugada. Gente, eu não gosto muito de debate. Não gosto muito de debate. Porém, do nada, eu dei com um debate nas redes sociais. E esse debate era se Levítico 11 era para os cristãos de hoje. Levítico 11 era para ser empregado hoje na vida cristã. E eu fiquei um tanto quanto decepcionado, porque nos debates são homens que se dizem estudiosos, professores disso, daquilo, enfim. Eles têm um currículo bastante grande, sabe, um currículo vasto, e aí eles vão expor os seus conhecimentos, e aí eu fiquei decepcionado quando eu assisti esse debate sobre Levítico 11. E eu fiquei a pensar o que o homem não faz hoje para anular o que Deus instituiu. Levítico 11 não foi uma lei instituída como sombra, não foi lei cerimonial, foi princípio de vida. Se não, vejamos, vamos colocar os dois animais que eles enfatizaram, o porco e o camarão, os dois animais que foram para Berlinda. Então, o defensor de Levítico 11 tentou expor que, sendo Levítico 11, como se diz, uma espécie de princípios que rege a saúde, ele especificamente, Deus, ao instituir os animais, ou seja, a ordenar os animais para alimentos, ele estava ordenando esse alimento para o homem até a vinda de Jesus. Porque Jesus, ele não veio purificar animais, ele veio purificar o homem. Então vejam só, porco não é alimento, camarão não é alimento. Quem diz isso é a Bíblia. A Bíblia é que diz que porco não é alimento e que camarão também não é alimento. E aí, o cidadão oposto aos alimentos limpos, ele defendeu toda a sorte de animais como alimento dado por Deus. Mas ele esqueceu que Deus separou os alimentos limpos e os animais imundos. Eu não digo alimentos, porque os animais imundos não foram concedidos para alimentos. Ao se tornar hoje alimentos, no caso, para os desobedientes ou para aqueles que não têm conhecimento, eles fazem em causa própria, porque porco, camarão e os demais animais considerados imundos não são alimentos. Por que não são alimentos?
porque Deus não classificou como alimentos. Então, se Deus não classificou como alimentos, o homem não pode passar por cima e classificá-lo como alimentos. Então, alimentos são os animais limpos. Os demais não são alimentos. Vejamos, quando Deus ordenou a arca através de Noé, e depois de ela pronta, automaticamente entrou na arca 7 pares de animais limpos de cada espécie que havia debaixo do sol. E quanto aos animais imundos, eles entraram um só casal. Então, daí, Deus, o Criador, já daria de conhecimento ao homem que esquadrinha sua palavra, e os animais imundos não seriam alimentos. E vejamos como eles não seriam para alimentos. Porque ao se estabelecer o povo do Criador, ele, logicamente, que ele usaria Israel para que desse o testemunho para as devidas nações debaixo do sol. E aí, Deus concedeu a Israel tudo de melhor, pois eles tinham saído do Egito e de melhor eles não conheciam nada. E aí, então, vamos tratar só de alimento. Deus concedeu a regra sobre os alimentos. E Moisés, então, chamou o povo e, através de Levítico 11, foi explicado o que o israelita deveria se alimentar. E, então, essa foi a alimentação dada para os israelitas. O Levítico 11 é a fileira de animais para os quais os israelitas deveriam se debandar em busca desse alimento. Mas dizem os grandes estudiosos de hoje que Levítico 11 não é alimento, porque eles dizem que Atos 15 anula Levítico 11. Mas como que Atos 15 anula Levítico 11? Porque o que disse Moisés, ele disse pelo Espírito Santo, ao qual falou através de Paulo. E aí não pode haver nas Escrituras contradições, não pode haver. O que acontece é a má compreensão entre um escritor e o outro. Vejamos bem os detalhes do defensor de animais imundos. Por exemplo, ele disse que hoje, no nosso contexto de vida, porco foi elogiado por ele. Porco não é mais criado na lama, porco toma vacina, porco toma banho. Mas isso não quer dizer que porco se torna um animal limpo. Por quê que o porco criado da melhor forma possível no dia de hoje, até que possam colocar ele numa cobertura de um prédio, ele não se torna animal limpo? Porque é genético. Ou seja, se você pegar um animal, um porco criado numa cobertura, com todos os direitos que um homem tem,
e seja dada ao porco, no momento que você traz esse porco para o convívio humano e solta ele na lama, ele vai para onde? Ou seja, se você soltar ele num lugar, pode ser o mais limpo possível, aqui por baixo, no caso, trazido ele da cobertura, ele vai para a lama, porque ele é porco. Adão disse que ele é porco. Se Adão disse que ele é porco, ele será porco até a vinda de Jesus. Ele pode ser criado aonde for, ele é porco, porque o Criador marcou ele como porco. Como marcou? O porco é marcado pelo Criador para que ele não seja alimento humano. Não é para comer porco, nem tocar no seu cadáver. Assim diz o livro sagrado. E aonde que o porco está marcado? Você pega esse porco que foi criado na cobertura, ou seja, qual foi o lugar mais limpo possível, e olhe para o casco dele. E aí você vai ver que porco não tem as características preditas em Levítico 11. Você vai olhar para o pezinho dele, você vai ver que ele está marcado e por isso ele será porco até a vinda do nosso Redentor. Então, por ele estar marcado lá no seu casco, ele pode ser tratado, criado aonde for. Ele será porco até a vinda de Jesus. Então, se ele tem a marca que o Criador os deu, não existe homem algum na face da terra que possa transformar esse porco em animal limpo, porque ele está marcado como animal imundo. Sendo que ele está marcado como animal imundo, ele não é alimento. Ele não é alimento. A Bíblia não autoriza porco como alimento. Queiram, quem não queira ou não queira, seja qual for a explicação que queiram dar, não torna o porco alimento do sacerdócio santo, dos filhos de Deus, da raça eleita. O último livro da Bíblia, o que é que ela diz? O que é dito em Apocalipse 22, de 11 a 21? Você dá uma lida na sua Bíblia. Eu não digo aqui que é para não ficar fácil, é para que você vá pesquisar, você vá comprovar com seus olhos, você vai raciocinar e você vai ver. Porque dizem que não há distinção na nova dispensação. Você que é um sacerdócio santo, você tem a orientação lá em Apocalipse 22, de 11 a 21. E aí, agora vamos para o camarão. O camarão é o porquinho dos oceanos, dos mares. Por onde tiver um camarão, ele é o porquinho, ele é o carrinho de lixo. E esse animalzinho, tão preferido por muitos, inclusive aqueles que se dizem professores disso e daquilo, consultores da Bíblia, muitos eles degustam camarão, eles não vão para o detalhe de Levítico 11, aonde o Criador marcou o camarão. Aonde o camarão está marcado, irmão?
olha para a barbinha do camarão, e depois você olha para o corpo do camarão e vá para Levítico 11 e veja se camarão está dentro da lista de animais limpos. Veja lá por que ele não é alimento. Veja porque ele não é alimento. Camarão não é alimento, ele está marcado pelo Criador para que ele não seja alimento. Então ele não é alimento nem para cristão, nem para homem algum. Aquele que faz de camarão alimento, se ele tem a Bíblia, ele é negligente. E se ele não tem, até o Criador é como se diz, dá uma chance para ele. Mas para o sacerdócio real, a Bíblia não aconselha animal algum imundo para alimento. Todos os animais imundos estão gravados, tem uma etiqueta lá neles, uma característica lá neles, que para o sábio, para o que compreende o projeto do Criador, ele sabe que não é alimento. Então, a justificativa empregada pelos que não vão pelos detalhes do livro sagrado são refutáveis simplesmente pelas características, pelo selo que tem um porco, que tem um camarão, e etc, etc. Eles são selados como imundos, e imundos vós será até a vinda do Criador, do Filho. O Jesus, o Nazareno, ele não veio para purificar alimentos, ou seja, animais imundos. Vejamos, em Timóteo 4, onde foi levantado na discussão, no debate, Timóteo 4 não permite que o cristão se alimente de porco, de animal imundo, porque todos os alimentos com ação de graça, eles são uma maravilha. Não é para se proibir. O Criador diz que não é para que homem algum proíba outro homem de comer alimento com ação de graça. Mas acontece que porco não é alimento, porque a palavra do Criador diz: não comereis porco, nem tocareis no seu cadáver. É irrefutável. Não comereis porco, nem tocareis no seu cadáver. Se a palavra do Criador se refere dessa forma, então os animais imundos, levando o porco como cabeça deles, não são alimentos. A Bíblia não classifica porco e os demais como alimento. Então, não existe argumento algum para refutar. Pode o porco, o camarão ser tratado no tanque, como foi mencionado pelo opositor do cidadão que estava em debate com ele, que camarão hoje é criado nos tanques, com água mineral e tudo mais. Mas esse camarão tratado no tanque, com água mineral, com vacina, seja como ele for criado, solta esse camarão diante de um cadáver em putrificação,
para ver esse camarão se ele vai fugir. Solte, faça a experiência. Então, meus amados, camarão, porco, que foi defendido no debate, não são alimentos. Pode fazer a jogada que for, pode torcer a Bíblia de qualquer forma, o resultado é: os animais imundos não são alimento para ninguém. O homem que usa, uns usam por negligência, outros usam por falta de conhecimento. Continue o imundo na sua imundície e o santo a santificar-se. São os últimos conselhos dados no livro de Apocalipse pelo Criador. Jesus, quando voltar, vem buscar aqueles que vivem em novidade de vida, não os que vivem na prática da imundície, seja qual for a imundície, a começar pelo alimento. E aqui eu vou dar um pequeno testemunho de como é a cabeça daquele que não atenta para a Bíblia. A minha senhora, que é falecida, ela pertencia a uma dessas igrejas comuns, dessas que não busca detalhe na palavra de Deus. E aqui onde eu moro, dia do Sírio, ela foi para a igreja e à noite a situação lá de culto passou para alimento. Quem comeu mais vatapá, quem comeu mais isso e aquilo. E levantou-se um líder chamado de pastor. E ela então perguntou para esse líder: pastor, porco se pode comer? Pois ela era nova no caminho do eterno Criador, tinha aceitado Jesus pouquinho tempo. E ele disse: minha filha, porco é uma das carnes mais maravilhosas que existe. Com ação de graça e uma pimentinha, ulalá, não tem coisa melhor. E quando ela chegou em casa, ela me passou essa situação. E eu fui na Bíblia e mostrei para ela que porco não é alimento, nem com pimenta e nem sem pimenta, e muito menos com ação de graça, porque Deus jamais vai abençoar aquilo que Ele disse para não fazer. Se Ele diz que porco não é para ser alimento e nem é para tocar no seu cadáver, como que lá na frente ele vai abençoar esse porco? Esse é o meu Deus, da minha Bíblia, eu não sei o seu. Então, essa polêmica ela é grande e já vem de muito tempo. E olha, vou dar um conselhozinho: é melhor ir pelo que está escrito. Porco não é alimento porque não está escrito em nenhuma linhazinha da sua Bíblia, a não ser que você torça uma folha, um versículo, um capítulo, ou seja, qual for a porção da Bíblia. Se você torcer, aí porco é alimento. Mas se você deixar a folha bem lisinha, bem aberta, você vai ver que porco não é alimento, certo? É isso que eu tenho a dizer hoje.
Amém?